o mercado financeiro encerrou essa segunda-feira com quedas aqui no Brasil, tanto no dólar quanto na Bolsa. A moeda americana fechou negociada a R$ 5,67. Para entender os resultados desta segunda-feira, a gente conversa agora ao vivo com o Marcelo Siqueira, economista e assessor de investimentos da A7 Capital. Marcelo, boa tarde. Agora, boa noite para você, oficialmente, já são 6h01, então boa noite. Obrigado pela sua participação mais uma vez aqui com a gente. Está me ouvindo, Marcelo? Marcelo, será que a gente perdeu a comunicação com o Marcelo Siqueira? Marcelo, você ouve? Ouve o Turci aqui falando? Daqui a pouco a gente volta a falar com o Marcelo Siqueira. A gente teve hoje aqui no Brasil, então, o índice referência da Bolsa Brasileira, o Ibovespa B3, fechando no negativo, passou praticamente o dia todo no território negativo. O dólar também caiu, fechou negociado a R$ 5,67. Temos agora comunicação com o Marcelo. Você me ouve, Marcelo? Agora sim, agora te ouço, Turci. Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Obrigado pela sua participação mais uma vez ao vivo aqui com a gente. Queria começar te perguntando então, Marcelo, o que acabou forçando tanto o dólar quanto a Bolsa para baixo nessa segunda-feira? Foi um mercado que ele abriu já com alguma volatilidade, né? Desde a parte da manhã já apresentou volatilidade. Três fatores se destacam nesse contexto. Primeiro, a questão geopolítica, Ucrânia e Rússia, as tensões dos ataques da Ucrânia geraram volatilidade, né, que aconteceram aí durante o final de semana. A gente teve alguns dados de atividade nos Estados Unidos, o PMI, que é um dado que mede a atividade industrial com base nos gerentes de compra, que também veio um pouquinho abaixo do esperado, isso gerou alguma tensão. E, por fim, a alta de juros nos Estados Unidos. Tudo isso provocou um movimento do DXY, né, o índice que mede o dólar contra uma cesta de moedas, ele recuou. É um movimento importante que já vem acontecendo nos últimos 5 meses. Isso trouxe volatilidade para a nossa moeda aqui também, com impacto aí para o dólar versus o real, né? O real se valorizou frente ao dólar. Então a gente teve essa movimentação, esses três destaques, com impacto também nas commodities. A gente teve uma alta muito forte do petróleo lá fora e acaba repercutindo aqui também no nosso mercado. Marcelo, houve nos últimos dias aí mais uma rodada de acusações entre Estados Unidos e China, né? Primeiro, Trump dizendo que a China estava violando os termos do entendimento que os dois países firmaram 2 semanas atrás na Suíça para tentar resolver a guerra comercial. A China demorou alguns dias, demorou até hoje, mas acabou respondendo e devolvendo a acusação, dizendo que os Estados Unidos que estão violando os termos daquele entendimento. Agora, a gente viu aí as bolsas nos Estados Unidos encerrando todas no positivo hoje, né? Esse novo movimento, ele não provocou sustos dessa vez nos investidores? O investidor, de uma forma geral, Turci, assim, ele não gosta de incerteza, essa é a grande verdade. Qualquer movimento brusco, seja por parte dos Estados Unidos ou de China, ele acaba causando ou movimento de retirada de recursos, né, quando é algo negativo, ou também algo positivo se é alguma coisa pró-mercado. Certamente essa troca de acusações não é algo positivo, isso gera tensões. No finalzinho ali, o mercado reagiu, o mercado dos Estados Unidos fechou em leve alta, mas principalmente com os dois países sinalizando um possível novo encontro entre os presidentes ainda essa semana, e que isso acabou acalmando um pouco o mercado. Mas se a gente olhar de uma forma ali, com uma lupa ali para os mercados, principalmente Nasdaq, né, a gente teve uma alta da Nvidia, que acabou se destacando e segurando ali um pouco o índice. Então, assim, ainda está muito sensível a essa troca de acusações entre China e Estados Unidos. Marcelo, trazendo agora aqui para o Brasil, né, existe uma indefinição aí em relação ao IOF, né? O governo anunciou há mais de uma semana aumentos no IOF para várias operações financeiras, veio todo um movimento de oposição aí de bancos, do setor produtivo, do mercado financeiro, e hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que vai apresentar até amanhã alternativas a esse aumento no IOF.
Esse é um ponto importante para o mercado também. O mercado está aguardando para saber o que é que vem daqui para frente. Sem dúvida, Turci. Assim, isso acaba sendo o nosso ponto aqui de discussões, né? Principalmente, isso já vem desde a semana passada, quando o Congresso se manifestou dessa posição, sobre a posição do IOF, e pedindo ali 10 dias, né, para que fosse apresentada uma solução, uma alternativa. E agora o mercado trabalha com essa expectativa para amanhã, quer dizer, o que vai ser anunciado, a gente ainda não tem um detalhamento sobre isso, então, mais uma vez, né, mais uma dose ali de incerteza para o investidor, isso, claro, acaba gerando alguma volatilidade. Para o investidor, o ideal nesse momento é que essa elevação nas alíquotas do IOF, naquilo que diz respeito a empresas, que ela fosse retirada, que as empresas voltassem ao cenário que se tinha anteriormente. Inclusive a questão do risco sacado, que não era taxado e passa a ser a partir de agora, né? Acabou entrando em vigor a aplicação do IOF sobre o risco sacado, né? Verdade, isso acaba impactando não só as empresas, no ponto de vista do crédito, sim, mas também a gente precisa lembrar que grande parte da indústria trabalha com insumos também importados, exporta, tem a parte de exportação também, o câmbio faz parte do dia a dia das empresas e um aumento de IOF acaba, nas transações cambiais, né, nesse caso, acaba impactando também a rentabilidade das empresas. E num cenário como esse, Marcelo, quais são os papéis que mais estão tendo impactos na nossa bolsa? Pegando hoje, por exemplo, né, com toda essa dúvida ainda pairando aí sobre a questão do IOF, o que você destacaria aí de papéis ou de setores para cima ou para baixo? Olha, o destaque hoje que chamou a atenção realmente foi o movimento de Petro, né, Petrobras, que tem um peso relevante no índice Bovespa, que acabou subindo, principalmente por um fator externo, não a nossa questão aqui, seja o IOF ou qualquer outra particularidade, mas por conta da alta do petróleo lá fora, e que acabou refletindo aqui. Outro destaque positivo foi nas empresas que exportam, trabalham com a exportação de aço, ou seja, que acabam também sendo impactadas de uma forma ou de outra com os novos anúncios de aumento de tarifa sobre o aço que o Trump comentou esses dias. Então, esses dois foram os destaques, de uma forma geral, para o mercado de hoje. Agora, hoje também, a gente vai inclusive falar mais detalhadamente daqui a pouco, a Petrobras anunciou uma redução, dessa vez no preço da gasolina, né? Já havia reduzido 3 vezes esse ano o preço do diesel para as distribuidoras e agora anuncia então uma redução na gasolina também para as distribuidoras. Isso que impacto tem para o mercado? Bem lembrado, assim, são impactos, teoricamente, se a gente olhar o preço do petróleo lá fora, ele acabou tendo um peso maior do que essa questão da redução do preço para as refinarias aqui. Por quê? Essa questão do preço para as refinarias já era algo que vinha sendo ventilado pelos principais analistas, pelos investidores, talvez não exatamente na mesma magnitude, mas era algo que os investidores já esperavam de alguma forma. Então, a alta do petróleo lá fora se sobrepôs a essa novidade, essa notícia que saiu hoje do aumento, redução de preço nas refinarias. Agora, aí, uma contribuição importante para o controle da inflação, se bem que, por outro lado, também vamos falar disso daqui a pouco em detalhes, a conta de luz vai subir, né? Quer dizer, a gente tem um barateamento da gasolina, já tinha do diesel, mas a conta de luz vem e sobe na época de seca agora, né? Exatamente, a gente vai ter são dois pesos significativos, né, para os nossos índices de preço. A gasolina acaba, de uma certa forma, impactando diversos produtos e o peso da conta de luz, a gente sabe, é um fator significativo aí no bolso do brasileiro. Marcelo, para amanhã, o que observar? O que é que o mercado vai estar observando aí de importante? Olha, Turcio, eu diria que principalmente a expectativa está voltada para as falas do Haddad, olhando esse ponto de vista do fiscal brasileiro, que é o que mais tem chamado a atenção dos mercados ali, eu diria que esse ano como um todo. Agora, o que o mercado, em suma, gostaria de ver saindo dessas decisões em Brasília? Claro, para além
se é que vai ser possível, revogação, né, desses aumentos no IOF, mas o que é que o mercado gostaria de ver saindo das negociações em Brasília? O que o mercado esperava já desde o último anúncio era por um esforço maior do governo no corte de gastos. Mas o mercado já trabalhava com uma expectativa desse corte de gastos ali, aquela história, como se fosse um pai de família ali apertando o cinto e mostrando que ele está disposto a fechar as contas da família. Então, fazendo ali, né, um comparativo, era exatamente isso que o mercado esperava do governo. A notícia não veio dessa forma, veio, em vez da gente apertar tanto, a gente vai fazer o quê agora? A gente vai aumentar o imposto para todo mundo. Isso caiu de uma forma negativa para o mercado e agora ficou esse jogo, né? De um lado para o outro é Congresso, é a posição do governo para tentar chegar numa saída que atenda essa necessidade do ponto de vista fiscal. Marcelo Siqueira, economista, assessor de investimentos da A7 Capital. Valeu, Marcelo. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Boa noite, boa semana. Obrigado, Turci. Boa noite. Valeu, um abraço.